E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Bruno Bento, do Futebol Realidade. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Bruno Bento, com mais um Futebol Realidade. Galera, primeiramente quero dizer que eu tô muito feliz aí de estar tendo essa oportunidade de estar gravando com vocês aí. Tá gravando pra vocês, né? O Futebol Realidade. Quero deixar alguns agradecimentos, né? Quero agradecer a todos que estão entrando e deixando o like. Quero dizer que tá muito legal aí o pessoal entrando e deixando o like. Cara, o objetivo do nosso canal é falar de futebol de uma maneira coerente e não tão pesada assim, descontraída, mas não tão pesada, mas falando com um pouco de seriedade e tendo um pouco de uma descontração, né? Uma descontração falando desse tema, né? Quero deixar alguns agradecimentos aí também. O pessoal lá da Princesa Isabel, da Praça Princesa Isabel aí, que são meus parceiros desde a infância aí, quero agradecer muito a eles. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque é Ele que me mantém firme e forte e me dá sabedoria para poder falar. Quero agradecer ao Mário Samuenga, a galera da Princesa Isabel. Quero agradecer ao Bloco dos Canalhas. Aí, Bloco dos Canalhas também, que a gente sempre está se falando pelo WhatsApp. Quero agradecer também a galera do Arsenal, time de futebol, que hoje joga na Várzea, né? É um time já conhecido lá do centro de São Paulo. E é isso, pessoal. Quero também deixar aí um forte abraço a todos que estão gostando aí dos nossos vídeos. Hoje o nosso tema, a gente vai falar das grandes zebras, as maiores zebras da história do futebol brasileiro. E falando das maiores zebras do futebol brasileiro, eu não posso deixar de falar do Bahia. Bahia 59, vamos começar lá atrás. Bahia 59. A Taça Brasil, como todos sabem, como alguns sabem, né? Ela era antecessor do Campeonato Brasileiro. Digamos que era uma forma diferente de disputa, que eram jogos eliminatórios, né? Fase Norte e Nordeste, fase Sul e Sudeste. E aí eles se encontravam em semifinais. Era um sistema um pouco parecido com a Copa do Brasil de hoje. E aí o campeão foi o Bahia, cara. O Bahia, que tinha o Ponta Marito, tinha o Florisvaldo, tinha um time muito bacana, cara, Léo Briglia. E o Bahia surpreendeu o Santos do grande Pelé. O grande Santos de Pelé foi surpreendido pelo Bahia. Foi talvez a primeira grande zebra da história do futebol brasileiro, né? Bahia 59. Aí depois a gente teve o Guarani, que é um time que eu não posso esquecer de falar. Muita gente fala, Ponte Preta, tal. Claro, hoje, se você for buscar na história do Campeonato Brasileiro quem participou mais do Brasileirão, entre Guarani e Ponte, você vai ver que a Ponte hoje tem mais participações no Campeonato Brasileiro do que o próprio Guarani. Mas o Guarani é muito grande, é um clube muito grande. Com todo respeito à Ponte Preta, o Guarani tem um algo a mais do que a Ponte. Por quê? Em 78, aquele time de jogadores desconhecidos, que era o zagueiro, o lateral esquerdo Miranda, tinha o volante Zé Carlos, campeão com o Cruzeiro, campeão da Libertadores com o Cruzeiro, estava também no Guarani. 78, era o Zé Carlos, tinha o Zenon, tinha o Capitão Careca e Bozó, era a linha de ataque. E o Guarani surpreendeu, principalmente na semifinal, quando fez 3-0 no grande Inter, que na minha opinião era o grande time daquela época, né? Do final dos anos 70, né? O Internacional, o Guarani fez 3-0 no Internacional, Beira-Rio. 3-0 no Internacional. E na final brilhou a estrela do atacante Careca, que na época tinha 17 anos. 17 para 18 anos. Ele marcou o gol final no jogo, no Brinco de Ouro, que foi 1-0 do Guarani contra o Palmeiras.
Foi uma, até hoje o único clube do interior campeão brasileiro. Guarani 78. Aí você chega nos anos 80 ali, você teve outra surpresa. Outra surpresa. Que foi na polêmica Copa União, o Sport. Só que eu não vou colocar o Sport porque foi uma grande bagunça que teve no futebol brasileiro. O Flamengo não quis jogar com o Sport. Só que o que? O título, na verdade, aquele título de 87 é um título dividido. Até porque, se você for ver, o Flamengo campeão, campeão do módulo verde, se eu não me engano, acho que era módulo verde, com o campeão do módulo azul. Aí o Flamengo foi o campeão, só que não quis fazer aquele cruzamento. Não quis enfrentar o Sport. E aí o que aconteceu no ano de 88? Quem participou da Libertadores foi o Sport, certo? Então, o Sport campeão foi também uma grande zebra. Mas eu quero falar de um ano depois, que o campeão novamente foi o Bahia. Um campeonato brasileiro que teve São Paulo com Raí. São Paulo tinha grandes jogadores. Corinthians tinha um bom time também. Palmeiras. E o Bahia surpreendeu a todos, né? Vencendo o grande Internacional na final. Só que em 85, olha aí, gente. Olha que loucura, mano. Gente, em 85, o campeão brasileiro foi o Coritiba. Isso mesmo, Coritiba. Que hoje, 2018, irá disputar a Série B do Brasileirão. Só que o Coritiba fez uma final assim que acho que poucos imaginariam que seria, né? Coritiba e Bangu e Coritiba em pleno Maracanã. Maracanã lotado. E o Coritiba foi campeão nos pênaltis. Coritiba que tinha como destaque o Lela, pai do Alexandro, né? Pai do Alexandro e pai do Richarlison, né? Tinha o Lela e tinha um centroavante chamado Índio, que depois chegou a defender as cores do Corinthians e seleção brasileira, enfim. Tinha o zagueiro Gomes também, que era um bom zagueiro. O volante Zé Carlos estava no Coritiba. E o Coritiba foi campeão brasileiro também, pessoal. A gente não pode esquecer do Coritiba. Uma outra zebra, um pouquinho depois, já na Copa do Brasil, foi o Goiás. Copa do Brasil que foi criada em 89, né? Dando vaga ao campeão para a Taça Libertadores da América. Gente, o Goiás, surpreendente, já tinha feito uma campanha razoável no Brasileirão de 89, teve o artilheiro do campeonato Túlio, com 11 gols. O Goiás chegou à final da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo, que já era um grande time, tinha uma molecada muito boa de bola, que era o Zinho, né? Na época era Zinho, era Djalminha, Paulo Nunes, essa turma aí tudo começando, né? E o Flamengo foi campeão, mas o Goiás fez uma ótima campanha também, digamos que foi uma surpresa, até porque a Copa do Brasil é uma competição muito democrática. Então, foi uma surpresa muito grande, muito legal, o Goiás ter chegado até a final. Outra surpresa também, gente, falando de Copa do Brasil, foi o Ceará 94, que eliminou o Palmeiras. Se eu não me engano, foi na primeira fase que o Ceará eliminou o Palmeiras e foi subindo, chegou à final contra o Grêmio. Mas aí o Ceará perdeu para o Grêmio e foi vice-campeão, mas também foi uma equipe que surpreendeu a todos, né? Chegando à final da Copa do Brasil. E tinha entre os destaques o centroavante Jerônimo, que era muito bom jogador. Tinha o meia Eloy e o ponto esquerda, na época era ponto esquerda, depois passou a ser centroavante no decorrer da carreira, o Sérgio Alves, gente. Sérgio Alves, jovem na época, jogava muita bola e era um dos destaques do Ceará naquela campanha. Não posso esquecer de falar, gente, claro,
do Atlético Paranaense. Gente, imagina, Brasileirão de 2001. Ó, eu vou te falar um pouquinho de como estavam os times em 2001. O São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano e França no ataque, fora Júlio Batista. O Palmeiras não tinha um time muito bom, mas ainda era um time bem competitivo. Tinha o Tuta no ataque, tinha o Meia Lopes, o lateral direito, o Arce, que foi bola de prata ainda daquele brasileiro. O Corinthians tinha Ricardinho, tinha Gil, tinha... Nossa, o Corinthians era um time muito bom. Tinha sido campeão paulista e chegou à final da Copa do Brasil. Tinha o Flamengo, que brigou para não cair naquele campeonato. Antes do campeonato começar, todo mundo falava em Flamengo. O Flamengo tinha um timaço. Gente, o time do Flamengo tinha Edilson, Vampeta, Petkovic, Reinaldo. Só que quem brilhava naquele time do Flamengo era um jovem chamado Roma. Roma pela semelhança que ele tinha com o baixinho Romário. É isso mesmo, ele tinha uma semelhança muito grande com o baixinho Romário. E naquele campeonato ele ajudou muito ao Flamengo não cair. O Flamengo tinha Júlio César e Juan também, que se diga de passagem, e eram jogadores assim jovens, mas muito promissores, né, que depois fariam história na seleção brasileira e no futebol mundial, né? O Flamengo tinha o lateral direito Alessandro, hoje gerente no Corinthians, né? Também marcou a história dele como profissional, como jogador profissional no Corinthians. Tinha... Nossa, cara, Flamengo era um timaço, timaço. E o Fluminense era um time muito bom. O Meia Roger, hoje comentarista do Sport TV, comia a bola. Inclusive foi bola de prata da Placar. E o Atlético Paranaense, gente, um time, sabe, com tantos caras que estavam emprestados, jogadores que alguns clubes já não queriam mais, como o Meia Souza, que estava emprestado pelo São Paulo, o Alex Mineiro, que veio do Cruzeiro, o Kleber Pereira, que era um ídolo lá, mas ainda não era aquela unanimidade que ele se tornou. Tinha o bom Kleberson, né, que na época ainda era uma promessa. Tinha o Kleberson, tinha o zagueiro Gustavo, o goleiro Flávio, o lateral direito Alessandro, que chegou à seleção brasileira, esteve cotado para a Copa do Mundo de 2002, perdeu a posição para o Belete, naquele amistoso contra a Islândia, que muita gente não jogou nada, mas enfim. O Atlético Paranaense foi galgando degrau por degrau, chegando nas quartas de final, eliminou o São Paulo. Muita gente se lembra do Cocito, né, que deu uma entrada muito forte no Kaká. O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo e depois eliminou o Fluminense na semifinal, num jogaço, 3-2 pro Atlético Paranaense, com 3 gols do Alex Mineiro, que fez chover naquela reta final. E na final, o Atlético Paranaense eliminou o São Caetano, que era uma sensação dentro do futebol brasileiro. Então, deixar aí também lembrado o Atlético Paranaense 2001, que foi um grande time, assim, foi um time que cresceu muito, principalmente na reta final. Acabei de falar do São Caetano, não poderia deixar de falar do São Caetano, que entre seus feitos chegou à final da Copa João Avelange, que, se vocês prestarem um pouco atenção, ver com outros olhos, a Copa João Avelange tinha um formato um pouco parecido com a Copa União de 87, é isso mesmo. Módulo verde, módulo azul, módulo verde, módulo amarelo, desculpa, e o módulo branco. Módulo verde era a primeira divisão, módulo amarelo segunda divisão, módulo branco era a terceira divisão. O São Caetano, que estava na segunda divisão, que era o módulo amarelo, chegou eliminou o Fluminense nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Grêmio na semi e chegou à final contra o Vasco. Aquele time do São Caetano que tinha o lateral esquerdo César, o falecido Serginho, que Deus o tenha, tinha o zagueiro Daniel, tinha o volante, o meio-campista Adãozinho, que era muito bom jogador, Adãozinho,
O bom de bola esquerdinha, o atacante Wagner rápido e o bom Ademar, que até hoje é um dos maiores artilheiros da história do São Caetano. Esse time chegou à final, né? Há de se lembrar também que o São Caetano tinha um jogador chamado Zinho, né? Que passou pela Portuguesa, vice-campeão em 96, e o Ailton, que jogou durante um bom tempo pelo São Paulo, foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. São Caetano, em 2000, chegou à final da Copa João Avelange. Em 2001, chegou à final do Brasileiro. Olha que loucura. Eliminando Bahia nas quartas, Atlético Mineiro na semi, perdeu para o Atlético Paranaense, como eu tinha falado agora mesmo, há alguns minutos atrás. E em 2002 o São Caetano fez um feito tão grande que alguns clubes grandes não têm, que é uma final de Libertadores. Clubes como Botafogo, Atlético Paranaense, Coritiba, enfim, alguns clubes grandes não chegaram aonde o São Caetano chegou, que foi a final da Libertadores. Não posso esquecer, gente. São Caetano, gente, chegou à final, só não foi campeão por detalhes, por erros ali do time na época, que não soube segurar a pressão do Olímpia e perdeu a final da Libertadores aqui no Brasil, em pleno Pacaembu. Gente, eu não posso esquecer também de falar do Santo André 2004. Gente, aquele time que tinha Sandro Gaúcho, o Meia Elvis, o Dedimar, que chegou à seleção sub-20 em 95. Aquele time do Santo André eliminou o Palmeiras, cara, num jogo fantástico. Pensa num jogo que tudo aconteceu. 4-4 no antigo Palestra Itália, e conseguiu passar. E na final, o Flamengo chegou como favorito. O Santo André chegou à final contra o Flamengo como favorito. O que aconteceu? Santo André campeão. Sandro Gaúcho fez os gols do Santo André. E o Santo André tem o que é o seu grande título, que é a Copa do Brasil de 2004. Eu não posso esquecer também, gente, de falar do Paulista de Jundiaí, hoje afundado em uma crise. O Paulista de Jundiaí está na segunda divisão do Campeonato Paulista. O que é a segunda divisão do Campeonato Paulista? Temos a Série A1, primeira divisão, Série A2, que é equivalente à segunda divisão, e Série A3, equivalente à terceira divisão. A segunda divisão do Campeonato Paulista é a quarta divisão. É mais ou menos isso. É que a nomenclatura dentro do futebol paulista é diferente. A1, A2, A3. Antes tinha B1, B2, B3. Agora é segunda divisão. E o Paulista está lá, né? O Paulista, cara, chegou a eliminar o Cruzeiro na semifinal. E na final, gente, ganhou do Fluminense, o grande Fluminense. Paulista de Jundiaí foi campeão em cima do Fluminense, 2-0 no Jaime Sintra e 0-0 no Rio de Janeiro. Não posso esquecer, gente, de falar de outros clubes que chegaram também. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time is right for you? Say now. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time is right for you?